Bom, agora 7 horas e 57 minutos e a promessa do podcast de intervalo um dia sai. É só a gente fazer um contato lá com o filho do Dr. Paulo Cassiano. Brincadeira, a gente tem aqui uma conversa muito boa durante o intervalo e, claro, com duas mentes pensantes aí, o Aloysio também três, a gente fica aqui acompanhando e entendendo esses bastidores da política, a movimentação, né, o que significa o apoio de um e de outro, que muitas das vezes não é nem tanto pelo apoio ao candidato em si, mas por uma conjuntura até de um grupo ou até familiar, enfim. Bom, vamos virar a chave agora para o Nacional e eu vou anunciar aqui os nossos convidados, para quem está chegando agora e para quem está nos acompanhando desde cedo, já sabe, estamos conversando com o Geraldo Raim Coutinho, industrial, proprietário da usina Paraíso, presidente do Sindicato da Indústria Sucroenergética do Estado do Rio de Janeiro, SISERG, e ex-presidente do PSDB em Campos, e o Luciano D'Angelo, professor, ex-diretor da Escola Técnica Federal, hoje é o IFE, né, ex-secretário de Agricultura também, e articulador político, os dois, né, declaradamente. O Luciano D'Angelo, petista, vota com Lula, e o Geraldo Raim Coutinho, que no primeiro turno, há um mês atrás, acho que um pouquinho mais de um mês, acho que foi dia 25 do mês passado, o Geraldo esteve aqui conosco, o professor esteve no dia 24, uma coisa assim, se não me falha aqui a curta memória. E aí, né, o Geraldo também declarou seu voto no primeiro turno ao Ciro, né, e no segundo turno, se não passasse Ciro, ficaria com Bolsonaro. Então aqui a gente tem os dois lados que estão disputando essa eleição agora tão polarizada que às vezes você chega a ver de fato aí alguns momentos em que isso é realmente preocupante, mas é possível, por outro lado, sim, manter um discurso salutar, um discurso inteligente, um debate frente a frente com as ideias opostas. Por isso, o Aloysio Abreu Barbosa na bancada hoje conosco, e eu te chamo, Aloysio, para abrir esse bloco aí, por favor. Vou começar pelo debate, né? Vão ter dois só nesse segundo turno. Tivemos o da Band, estava aqui até conversando no intervalo sobre... Terminamos falando sobre isso, o bloco anterior. Um novo modelo mais dinâmico, né? Com mais interação física, como teve esse último agora. Eu já falei que eu fiz uma análise do debate, né? A maneira como eu enxerguei. Alguns institutos de pesquisa, você vê como é que é subjetivo. Vou citar dois que eu se reputo entre os mais respeitáveis. O Atlas Intel, que foi o terceiro o segundo que mais acertou, fez um simulacro ali e na avaliação dessa consulta da Atlas Intel, Lula teria vencido o debate. O Quest, que é outro que eu reputo como muito sério, fez o mesmo simulacro e foi nessa consulta deu Bolsonaro. Então você vê que como é subjetivo. Mas o que vocês acharam? Eu vou começar agora por Luciano. Olha, essa subdivisão, um foi bem no primeiro ciclo, o outro foi bem no segundo, o outro foi mal no terceiro, ela é pertinente, já está todo mundo mesmo trabalhando essa lógica. Mas eu entendo que o resultado do debate, se beneficiou um ou outro candidato, tem duas questões. Uma, primeiro que o primeiro módulo, onde todo mundo diz que o Lula se saiu bem, ele exibiu coisas gravíssimas do governo Bolsonaro. A relação dele com a saúde, ele, né, ficar exibindo aquele remedinho, cloroquina, para as pessoas tomarem, as pessoas, né, dizendo claramente que não precisava tomar vacina. Quando você exibe a cloroquina, você diz, não tome vacina, né, e demora a vacina, demite os ministros todos da saúde que tinham um pouco de experiência, bota um general que foi um estrago. Quer dizer, essas questões, eu acho que elas pesam mais do que qualquer outra mensagem. O Bolsonaro ficou lá chamando o Lula de ladrão. Chamar o Lula de ladrão, as pessoas já fizeram há 6 meses. O Lula foi preso, não precisa ninguém dizer que ele, né,
porque ele foi preso, ele foi preso. Então, a população entende essa mensagem, essa linguagem. E estão aderindo a ele pelos 8 anos que ele teve de governo. E algumas pessoas, às vezes, tentam confundir isso. Pega o período da Dilma e bota na conta do Lula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por mais que a Dilma seja petista, os 8 anos do governo Lula foram um sucesso. E isso é um instrumento que ele tem de campanha e tem trabalhado isso. Enquanto o Bolsonaro botou um ministro da Educação que andou vendendo, o pastor vendendo ouro lá no... O cara visitava a presidência da República, vendia ouro. Essa questão da corrupção no governo Bolsonaro é escondida debaixo do tapete, né? E você vai na saúde mesmo, durante a pandemia, a CPI da saúde mostrou claramente que tinha corrupção, né? O orçamento secreto, a TEP, não sou eu que estou dizendo, não, a TEP diz que é o grande escândalo. O grande escândalo são 40 bilhões de reais distribuídos de uma forma completamente irregular. Isso só vai explodir depois da eleição, porque o Ministério Público não tem tempo de investigar isso. De modo que eu acho que essas questões que vieram à tona no debate é que pesam muito na decisão. Pesam muito. E eu não sei se isso, aí a minha avaliação, é que a franja de indecisos é tão pequena, que o debate passa a ser uma coisa quase que irrisória nessa decisão, né? As pessoas estão muito convencidas dos seus votos. Você vê lá, mais de 92% das pessoas já não mudam o voto por nada. Então, os debates que devem ser orientadores não o serão, né? E aí eu espero que a fala do Lula seja convincente, não só para a manutenção dos seus votos, como para pegar essa franja e tornar essa franja lulista. Só para passar para a GEL, só para dar o dado da MDA, que saiu ontem, a pesquisa que mais acertou o primeiro turno, os indecisos são hoje 4,1% da população brasileira. E lembrar também que a gente tem o debate, o último da Globo, no dia 28, 2 dias antes do pleito. Gel, por favor. Nossa, Luiz, eu queria concordar com o Luciano na forma, mas discordar totalmente no conteúdo. Ele está certo quando ele diz que atribuir a pecha de ladrão ao Lula é chover no molhado. Isso todo mundo já sabe. Agora, eu acho sim que existe uma expectativa por parte de muita gente, não vou dizer a você que eu me incluo nela, mas eu também não estou muito distante desse grupo, que ainda está a esperar uma explicação, que ainda está na expectativa ou na esperança de que Lula possa trazer uma versão, né, que amenize, que tire ele de dentro desse imbróglio, ou pelo menos que traga uma justificativa. Diz, olha, aconteceu porque isso era uma contingência de momento. Mas não, Lula nunca se colocou confortável diante desses questionamentos, nunca enfrentou de uma maneira objetiva, sempre saindo pela tangente. Eu acho que ainda está faltando isso, pode ser que ele faça antes do segundo turno. A questão que se traz aqui, e aí eu não queria fazer isso, mas eu me vejo obrigado, porque senão eu posso ser mal interpretado. Eu estou aqui preparado e vou fazer a defesa do meu voto. Não estou propenso a fazer a defesa do candidato. Não sei se é claro isso, né? Meu voto ele vem por uma falta de opção total e absoluta. Não vejo bom candidato hoje colocado na disputa, mas vejo sim, numa análise principalmente retrospectiva, eu vejo que o candidato Bolsonaro tem uma possibilidade maior de entregar um futuro à nação melhor do que aquele que poderíamos ter na alternativa. Então, eu não vou fazer defesa do governo porque eu não estaria sendo autêntico, nem é esse o meu propósito. Então, dito isso, você veja bem, o massacre de mídia que esse homem sofreu desde o primeiro dia que tomou posse até hoje, eu acho que é unanimidade dizermos que isso é inédito. É inédito, né? Alguns
meios de comunicação, em especial a Rede Globo, não deixou um programa de qualquer um dos dias dele de bater firme, bater forte. E aí começam a se criar, né, versões que vão tomando áreas de verdade. A questão da pandemia, isso ainda vai ter que ser decantado, ainda vai ter que ser analisado com maior atenção para ver o que emerge daí de verdade ou não comparativo. Eu posso te afirmar, Luiz, porque esse número que o Lula trouxe, que foi repetido várias vezes pelo próprio Ciro, o Brasil tem 3% da população mundial e teve 11% das mortes do mundo. Isso é o professor está aqui do meu lado, isso é uma mágica de matemática que não cabe. Você não pode comparar essas duas coisas. Você teve regiões imensas do planeta que não foram assoladas pela pandemia. Então, o justo seria comparar o Brasil com algum outro país com as mesmas características populacionais e que tivesse tido. Compara o Brasil com os Estados Unidos, Brasil com a Inglaterra, Brasil com qualquer outro país. Eu estou esgotando o tempo. Não, por favor. Tem mais alguns pontos aqui também que o professor trouxe que a gente podia debater em termos de conteúdo. Agora, é certo sim dizer que o Lula me impressionou bem no primeiro bloco. Ao contrário dos debates anteriores, onde ele parecia ter aquele carisma dele meio esmaecido, ele mesmo um pouco recatado, no primeiro bloco ele parecia emergir aquele Lula que a gente conheceu antigamente, né, de luz e tudo, mas se perdeu no segundo bloco, esse brilho se perdeu no segundo bloco, e no terceiro bloco foi totalmente apagado pelo tema. Nem tanto pela ação do próprio Bolsonaro, mas pelo tema trazido pelo Bolsonaro. E quem coloca um tema que constrange o adversário, ele é sim vitorioso. Na parte de impressão da população, vai ficar sempre a discussão. O que impacta mais? A primeira impressão ou a última impressão? Né? O que fica gravado na mente? Esse exercício eu me abstenho de fazer. Eu gostaria de fazer um reparozinho. Eu não sei se você entendeu ou eu me expressei mal, quando eu citei que acusar o Lula de ladrão, o fato dele estar preso, terem prendido ele, imobiliza a sensibilidade da população e não produz efeito. Isso que eu quis dizer. A hora nenhuma eu assinei embaixo de que o Lula foi preso corretamente. Foi preso por uma articulação política macabra que ficou exposta, né? O Moro, o juiz Moro, junto com o promotor, montaram uma peça de ficção e que foi desmontada. O Lula não pode ser chamado de nada por conta da peça montada pelo Moro. Isso vai ser discutido adiante. E isso pegou o filho do Lula. O filho do Lula era dono do país inteiro. Nunca ninguém trouxe mais nada do filho do Lula para lugar nenhum. Quer dizer, essa questão de trazer essa questão da corrupção como elemento da discussão não tem mais sentido. A população quer um governo bom, um governo que produza efeito. Né? E isso foi o que os 8 anos do governo do Lula fez. Né? Na educação, são 18 universidades, 400 escolas técnicas, ProUni, enfim, foi um governo extremamente bem sucedido. E isso é o que o Lula tem para mostrar. E a população um pouco mais jovem não acompanhou isso, mas sabe disso. E certamente é isso que vai pesar na decisão desse próximo dia 30. Não tenho a menor dúvida disso. Estamos diante de um matemático, de um empresário que lida com número. Né? Eu gosto de olhar para a pesquisa, porque a maneira, sobretudo nessa polarização à flor da pele, de tentar ser um pouco objetivo, né, e sair da subjetividade. Vamos lá. Pesquisa, essas duas têm. Né, colocaram pesquisas no dia 1º e a urna no dia 2. O que mais acertou? Discrepância no total. Eu não falo só Lula e Bolsonaro, eu falo em todos. Tebet, Soraya Tronic, Ciro, indeciso. MDA errou por 1,82
o que menos errou. Mas 1,82 nem erro é. E a Atlas 2 também está na margem de erro, né? Então os dois acertaram, os que mais acertaram. Pego esses dois institutos na comparação, né? Pesquisa, urna, para dar os números. Atlas, pesquisa da semana passada, Atlas Intel, voto válido. Lula 58,4, Bolsonaro 47,6. Né? Uma vantagem aí de quase 5 pontos. E o que mais acertou, vou repetir, MDA, Nogueira falou no início do programa, deu ontem Lula, voto válido, 53,5, Bolsonaro 46,5, são 7 pontos. Eu acho que você falou 58 na primeira e a 48, pelo que eu entendi. Não, perdão, 52,4, Atlas Intel, Bolsonaro 47,6. Diferença, então, de quase, vai dar 4,8 pontos. Isso. Né? E MDA saiu ontem, Lula 53,5, Bolsonaro 46,5, exatamente 7 pontos. Com um número de indecisos muito baixo. Aí vou voltar para. Eu dei voto válido, estimulada. Segundo a MDA, 4,1 de indecisos, já falei aqui. E o que é impressionante também, a outra medição que a MDA fez é definição de voto. Você faz definição de voto dos candidatos, mas eles fizeram também do branco e nulo, o que é uma novidade. Deu de branco e nulo 6 pontos. Aí, definição de voto da MDA. O eleitor que não muda mais. Né? Bolsonaro 95,1, Lula 94,2. O branco e nulo, o cara tem certeza que vai votar branco e nulo, é 79,3. Ou seja, é muito pouco espaço de manobra, né? E tem outras coisas aqui, o perfil do eleitor, mas não vou entrar nisso não. Vou ficar nesses números. Eu comecei por GEL, não foi? Pelo professor. Então, por GEL, desculpa, GEL. Como é que você lê esses números? Luiz, primeiro que você faz um ranqueamento dos institutos, né, trazendo como os melhores, os mais assertivos. Aí me permita fazer aqui uma ressalva. Pelo menos em economia, quando a gente vai ver previsões, né, a gente mede essa assertividade por dois parâmetros principais. Primeiro, que o indivíduo acerte a meta, mas que, além disso, acerte os fundamentos que levaram a essa conclusão. Então, quer dizer, a gente, para avaliar se a pesquisa está correta, eu tenho que saber se o raciocínio dele seguiu a lógica replicada na realidade. Então, eu não tenho condições de saber se esse instituto é melhor porque ele acertou no ponto. Isso pode ser simplesmente uma estimativa tirada de qualquer outra questão. Agora, nos números em si, eu acho que eles estão trazendo um retrato do momento. Agora, eu refuto muito quando, por exemplo, o Instituto diz, com todas as letras, sempre nos introitos, isto é um retrato do momento, não é uma previsão, não é um diagnóstico, não é nada, é um retrato daquele momento. Ok, já estamos de acordo. Aí eu falo, não, hoje o indivíduo tem 90% de certeza que vai votar nulo, mas isso é hoje. Aí me parece um pouco aquele disco do Titãs, né? Diz, não, o melhor disco do ano é esta semana. Então, quer dizer, falta alguma coisa ainda a ser trazida como novo elemento para dentro da pesquisa que possa nos dar um pouco mais de conforto nesses números. Né? Você vai lembrar que eu acho que ainda em fins de agosto, ou início de setembro, eu chamava a atenção por uma questão que não vinha sendo contemplada, e eu falava, olha, isso vai ser sério, que é a abstenção. Todos os institutos sabem que nossa abstenção nunca foi abaixo de 20%. E aí o indivíduo faz uma pesquisa e registra lá como 2%. Olha, nós temos que ver, 20% de votos, nós estamos falando em mais de 30 milhões de votos. Tem que ver de onde é que esses votos vão ser subtraídos. Né, e trazer isso para dentro da equação da pesquisa. Aí vem um ou dois ou três institutos e traz um mecanismo, uma ferramenta criada nos Estados Unidos, lá aquele Volter,
e que a gente não conhece o interno. A lógica de votação nos Estados Unidos é totalmente diferente da nossa, né? Primeiro, o voto é espontâneo, o voto é voluntário, não é obrigatório. Eu não sei se esta ferramenta, eu simplesmente não sei se essa ferramenta contempla o movimento de abstenção que a gente certamente terá nesse segundo turno. Isso não tem escapatória, os 20% vão acontecer. Só para acrescentar, J correto, só para acrescentar, e a gente pode fazer das eleições passadas, né? 2014, primeiro turno, abstenção, 19,39. Segundo turno, 21,10. 2018, primeiro turno, abstenção, 20,32. Segundo turno, 21,29. 2022, abstenção, primeiro turno, 20,95. Segundo turno, a gente vai saber daqui a pouco. E aí não é dado de nenhum instituto, é dado do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que tem alguns dados, não tem outros. Eles não têm dados de renda, mas têm dados análogos de educação formal. Desses 20,95, 50,3 desses 20,35 tem um ensino fundamental. Educação social tem um ensino fundamental, ou seja, é eleitor, majoritariamente eleitor pobre. O que todas as pesquisas indicam ser o eleitor majoritário de Lula. Realmente, a se repetir esses números de 2014 para cá, e o primeiro turno de 2020, 2 de outubro, segundo o TSE, a abstenção realmente tende a prejudicar mais Lula, né? E o likely voter que já se refere foi feito por um instituto, Quaest, né, que aí tenta projetar a abstenção. E ele deu, só para voto válido, né, voto válido, Lula teria 54 pontos, com o likely voter ele passa a 53. Bolsonaro 46, passa a 47. Então você vê que está correto. Projetando abstenção, Lula cai e Bolsonaro sobe. Só queria dar esses dados, que são dados concretos, para substanciar a sua análise e concordando com o que já falou, Luciano. Olha, eu não tenho muito reparo a fazer no processo analítico dos institutos. Mas eu acho que seria muito não prestar atenção que os institutos comecem a incorrer no mesmo erro repetidamente, e submetendo seus acertos e erros, sem levar em consideração a questão da abstenção, né? Eu imagino que eles vão levar em consideração isso, e ao fazer a pesquisa, é impossível que só nós aqui saibamos que tem abstenção e não vamos levar em consideração ela para dar um resultado deformado. Não creio nisso, né? A outra coisa é o seguinte, tem um dado aí que surgiu recentemente. O telefone do professor tocou aqui enquanto ele desativa ali. Desconto o meu tempo. Sem problema. Já dei pausa aqui no cronômetro. Tá bom. Vamos analisar. Bom, tem um dado aí que tem esse processo eleitoral está entre 2 feriados, né? E quem passeia no feriado e deixa de votar não é o pobre, né? Quem passeia é a classe média e quem tem recursos e que não tem muito interesse no processo eleitoral, que é uma boa parte da população brasileira, né? Fica, às vezes, estimulada por um bom feriado a não ir votar. Então, esse é um componente desta eleição que pode ser... Isso aí derrubou a Gabeira na prefeitura. Sim, eu ia falar isso, Eduardo Paes. Foi mesmo. Então, é um dado novo, mas que vamos ver o que isso significa. Mas a minha impressão é que não tem isso. Para você tirar 7% de votos no processo eleitoral, não é uma coisa simples, uma coisa muito difícil. O Lula está crescendo lá no Nordeste, continua crescendo no Nordeste. É uma diferença esmagadora, é voto consolidado. De modo que eu acho muito pouco provável que isso, embora eu reconheça que o Lula está enfrentando um Estado. Essa eleição, o que tem de irregularidade do Bolsonaro na máquina estadual
É um absurdo, né? E as pessoas fazem de conta que isso não acontece, né? Fazem de conta. A lei eleitoral está completamente rebaixada do ponto de vista da lisura do processo. Uma série de medidas que ele toma, doa benefícios, né, de última hora que não podem ser, interfere no processo eleitoral de forma muito grave. Mas a máquina é a máquina, né? O Lula vai ter que enfrentar isso de qualquer maneira. É só para registrar que o Auxílio Brasil foi aprovado pelo Congresso, né? Então... Eu não estou falando só do Auxílio Brasil, não, né? Estou falando de outras coisitas mais. Empréstimo consignado? Empréstimo consignado. É grave. E não são poucos, não. Você vai ver o número de empréstimos. Ele está oferecendo para 2 milhões de pessoas. Isso interfere no processo eleitoral. Só que as pessoas ainda não conseguiram pegar. Então, lá, o outro está numa fila lá de 3 dias lá para poder regularizar o empréstimo. Ele tem esse contratempo de quem faz de última hora alguma coisa que não devia fazer, né? E isso é muito grave, muito grave. Vou passar. São ainda 8h23, a gente tem um tempo ainda, né? Nogueira. Posso fazer uma? Vou passar para você fazer para ambos. Tá, por favor. Foi falado aqui sobre abstenção, que é uma das preocupações, aliás, dos dois, mas principalmente do PT, porque é o pobre que não tem acesso ao carro e ele precisa do transporte público. Posso fazer Por favor. Só para dar... O Luciano falou uma coisa correta, e eu também abordei isso, mas esqueci de dizer aqui. Dia 28, 2 dias antes do pleito, mesmo dia do debate da Globo, é dia do servidor público. Ter feriado do servidor. Mas ele está... Aí tem 3 esferas. Ele está, assim, adiado em vários estados. Eu dei dando uma olhada. Então, alguns estados vai existir, outros estados não vai existir. E você tem o finados, né? Que é no dia 2. Então, depois, você pode criar aí realmente, e como o Gel bem lembrou, definiu a eleição para Eduardo Paes contra Gabeira. Inclusive, perguntamos ao próprio Gabeira aqui, nesse programa, e ele admitiu que foi aquilo que definiu a eleição mesmo. Foi. Eduardo Paes também perguntamos, também admitiu nesse programa aqui. E, quer dizer, pode realmente... Quem tem dinheiro para viajar, tem carro, dinheiro, é classe média alta, classe alta. Então tem também a abstenção do lado de lá. Só para colocar esse ponto que o Luciano colocou que é importante. Vamos lá, desculpa. Não, tá perfeito sua colocação. Tem final da Libertadores, que também algumas pessoas veem, enfim. E tem a ausência. E deve ter algum jogo do Vasco também, né? Calma, professor, calma. Vamos manter o nível. Se a torcida influenciasse assim, o negócio ficava bom, né? Se bem que influenciou pro Romário, mas aí é diferente. Então, o que me interessa saber, e eu acho é bom saber de vocês o seguinte, como a Luísa já relatou aqui, logo no início da campanha, lá atrás, quem ganha em Minas leva a eleição. Bolsonaro ganhou em São Paulo, no primeiro turno, ganhou no Rio, perdeu em Minas. Agora o Lula ganhou em Minas. No segundo turno, Bolsonaro conta com o apoio de Zema, que teve 6 milhões de votos em Minas. 6 milhões. É a diferença, assim, não é a conta exata, mas é uma diferença significativa e não significa que ele vai também transferir tudo para o Bolsonaro. Como é que vocês veem essas divisões aí do Estado? O Aloysio já afirmou também, o Nordeste, aliás, o senhor que afirmou, desculpa, o Nordeste, o Lula vem crescendo. O Nordeste tem 27% dessa fatia. Como vocês analisam essa possibilidade de Lula manter ou crescer? Aí vai para Luciano, que agora é a vez do senhor, e depois eu vou fazer essa pergunta também pro Gel, e aí na condição de como reverter esse quadro para o presidente atual Bolsonaro, né, virar esse placar. Primeiro, o professor Luciano, por favor. Olha, eu ouvi a sua afirmação dos 6 milhões de votos do Zema,
Eu quero dizer a você que dos 6 milhões de votos do Zema, uma parte considerável votou no Lula, viu? Não esqueça disso. De modo que a fatia, você tem que se perguntar se esses eleitores do Lula, que estão lá 94% dizendo que vai continuar votando no Lula, vão mudar de opinião porque o Zema está dizendo para mudar. Eu acredito que não, porque as pesquisas estão dizendo que não vai mudar. Então, a influência não está sobre 6 milhões de votos. Era preciso saber quantos lulistas ajudaram a eleger o Zema, né? Talvez uma parte até menor mesmo, uma parte maior tenha votado com o Calil, mas tem uma parte muito boa. E essa lenda de que quem ganha em Minas ganha, isso é lenda. Pode ser comprovado pela estatística. Mas aqui no norte, parece que norte de Minas parece com o Nordeste, sul de Minas parece com São Paulo. Eu não creio muito nisso aí como uma figura concisa, forte, né? Não acredito. Eu acho que essa eleição pode ajudar a confirmar ou desconfirmar, mas eu não creio muito nisso, não. E acredito que a disputa maior vai se dar em São Paulo mesmo, né? Lá em São Paulo, um colégio eleitoral muito grande, a disputa lá está pau a pau, as pesquisas estão mostrando isso, e é possível que, se as pesquisas continuarem a manter o ritmo que estão aí, tirar 7% é um milagre. É um milagre. Talvez, eu não sei se isso vai acontecer, mas é muito pouco provável, né? E o problema é que o tempo vai mostrando, por exemplo, essa facção, estou chamando de facção indevidamente, esse processo religioso que está interferindo no processo eleitoral é muito grave. É muito grave. E eu estou aqui falando para os pastores mesmo. Eles não têm o direito de vir para púlpito e para pregando voto em A ou B. Qualquer estudioso de primeira hora na história vai ver que as grandes lutas, os grandes impasses mundiais são de origem religiosa. Eu encontrei outro dia, posso contar esse relato aqui, encontrei um ex-aluno, pastor, tive a falta de cerimônia de perguntar a ele se tinha divisão lá no rebanho que ele pastoreia. Ele disse que tinha, estava lá, bolsonaristas e lulistas e tal. Aí eu perguntei a ele, fiz uma segunda pergunta. Vocês estão orientando o voto? Estamos. Então você está dividindo o seu rebanho. Você vai ter dificuldade no dia seguinte para lidar com a questão da sua igreja, rapaz. Você não pode fazer isso, né? Você pode estimular eles ao debate lá fora da igreja. E vale para o evangélico e vale para o católico também. Vale para todo. Agora, ele disse, mas eu não tenho controle sobre isso. Não, controle sobre a sua pregação você tem. E eu acho que isso é resultado de uma radicalidade que às vezes atribuem ao Lula, né? O Lula nunca foi um radical. Essa é outra farsa que está montada. Tem duas radicalidades, o Lula e o Bolsonaro. O Lula é um homem da negociação. O Lula nunca foi um radical. A radicalidade está lá do outro lado. Isso está exibido. Com o devido desconto do telefone. Tá? Deixa eu só acrescentar. Vou ligar ele de novo, então. É técnica, é tática, né? Antes do doutor Geraldo responder, deixa eu só colocar um dado aqui, gente, para acrescentar uma informação sobre o atual momento no estado de Minas, uma pesquisa divulgada no domingo, pouco antes do debate, pelo instituto citado pelo Aloysio, o Atlas Intel, e divulgou uma pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente em São Paulo, Minas e Rio. Bom, segundo o levantamento, Jair Bolsonaro vence no Rio de Janeiro e São Paulo, enquanto Lula vence em Minas. Vamos aos números aqui rápidos. Os números mostram que Bolsonaro teria 50% dos votos válidos do Rio de Janeiro e 52% em São Paulo, contra 43% e 45% do petista nos estados. 43% em São Paulo, 45% no Rio de Janeiro. E Lula teria 50% dos votos válidos em Minas e Bolsonaro 48% dos votos válidos em Minas. Gel.
Cláudio, eu acho que qualquer que seja o vencedor dessa eleição, a diferença vai ser muito estreita, muito mais do que... Talvez algo parecido até com Dilma e Aécio. Né? Então, nessa diferença mínima, eu acho muito difícil a gente ficar fazendo previsão de quem é que vai ter esta vantagem. Eu não acho difícil que o Bolsonaro tire, né? Quando a Luciano sempre insiste nos 7%, mas quando você tem apenas 2 candidatos, isso é dividido por 2. Então, o Bolsonaro teria que tirar, na realidade, 3,5%, converter 3,5%. Um comentário rápido que o Luciano fez aqui, eu acho que até no bloco anterior, mas eu acho que é importante a gente pontuar, né? O uso da máquina pelo mandatário é um cenário lamentável que existe na realidade brasileira desde sempre. E eu não sei como consertar isso para diante, mas formas têm que ser buscadas. Mas o mandatário utilizando a máquina e a oposição reclamando disso porque não está na máquina, é fato, isso é fato. Tem que assumir isso como parte do jogo, lamentavelmente. Né? Repudiamos também essa questão. E a questão da igreja, eu concordo 100% com o que o Luciano trouxe. Isso aí também deveria encontrar-se meios e formas de inibir essa ação, mas, de novo, essa é uma realidade desde sempre. Talvez esteja sendo exacerbada agora porque foi incorporada pelo discurso do candidato. Né? Mas isso sempre existiu. Em níveis estaduais, municipais, de uma maneira muito forte. A gente sempre sabe que a igreja sempre trouxe a posição política dela para o seu rebanho e sempre teve sucesso nessa iniciativa. Eu ainda há pouco me referi a uma análise que eu fiz com a Luísa sobre as variáveis que deveriam ser observadas no decorrer da campanha para a gente poder ver os movimentos do voto. Eu citei três questões fundamentais. A primeira delas era o absenteísmo, isso teria que ser trazido para dentro da pesquisa, já debatemos sobre isso aqui. E a segunda delas seria a efetividade da ação dos evangélicos, que eles são efusivos, são incisivos e, via de regra, obtêm sucesso. Então, quer dizer, estava a depender muito de qual a força que as lideranças evangélicas iriam transmitir para suas bases, replicarem, né, cada um nas suas áreas de atuação, e qual a efetividade que isso poderia trazer em favor da campanha. Mas que é uma força a ser observada, indubitavelmente é. E a terceira seria o resultado dos estados, né, que, conforme isso se configurasse, poderia mudar, né, os apoios do Estado, como de fato aconteceu. Naquele momento o Zema já era o favorito, eu dizia, se o Zema ganhar, ele vai pular para Bolsonaro, e aí fica a interrogação de qual será o efeito desse embarque do Zema. Também não podemos avaliar hoje, mas algum efeito certamente vai ter. Ele tem 600 e tantos prefeitos ao lado dele, então isso faz diferença. Luiz, acrescenta aí algum comentário? Eu gosto de lembrar, eu tenho um profundo respeito por Luciano, se eu discordo dele, ele deve estar certo ou deve estar errado. Mas parte desse pressuposto. O último presidente que perdeu em Minas e se elegeu presidente brasileiro foi um rapaz chamado Getúlio Vargas. Eu sei disso. Tem um tempo. São 72 anos, né? Brigadeiro Dardo Gomes. A República do Café sempre foi poderosa mesmo, né? Não sei, Café com leite. Café com leite. E tem curiosidade. Se você pegar da 88 para cá, Amazonas também. Nenhum. São 2 estados, Amazonas e Minas. E aí não tem muita explicação. Mas é um fato. Quem ganha no Amazonas... Estatísticos, às vezes não tem uma boa explicação, né? Mas podem acontecer. Mas eu queria lembrar que tem 2 fatos que nós não levamos em consideração aqui no nosso debate, que é o apoio da Tebet e do Ciro ao Lula, né? A Tebet, neste último domingo, fez uma caminhada
pela orla de Copacabana, que é bolsonarista, né, a classe média ali do Rio de Janeiro, e disse que foi um sucesso. E ela começou a campanha efetivamente do Lula agora, né? Ela está começando a trabalhar e de uma forma muito leve e com muito boa aceitação. De modo que eu acho que as pesquisas vão começar também naquele franjinha pequenininha, a ter uma intercorrênciazinha do trabalho da Tebet. Do Ciro não, porque o Ciro, infelizmente, se perdeu nesse processo eleitoral, ele ficou fragilizado e não transfere mais nada para ninguém. Né? Vamos Bom, desculpa, não, fecha aí. Fala aí, você ia falar para chamar o próximo bloco? Não tem próximo bloco. Não, vamos direto então. Então bora lá. Direto. Não, porque o Luciano fez 2 apontamentos, a parte do tempo que eu queria saber se o Gel quer fazer antes de a gente partir para a pergunta um para o outro. Não, concordo que o Ciro perdeu total condição de fazer qualquer transferência, até de capitalizar em favor dele próprio. O Ciro acho que teve um final de carreira aí anunciado. E ainda a capacidade de transferência da TEPT, ainda precisamos ver. Eu tenho tremenda simpatia por ela, acho um valor novo que surgiu, que enriquece o quadro político, mas a capacidade de transferência dela, eu acho, eu já vi movimentos no próprio estado dela, quer dizer, repudiando de uma maneira muito forte, né, essa opção que ela tomou. Então, me parece que isso aí vai ser dividido. Eu acho também, Gil, mas eu acho que não vai ser no próprio estado dela que vai ter a maior transferência de voto dela, vai ser fora do estado dela. Porque o estado dela é muito agropecuário, né, no sentido da expressão. Mato Grosso do Sul. Isso, Mato Grosso do Sul. E ela teve muito voto fora também, né? Então, eu acho que esse voto fora é que ela está trabalhando com muita leveza, com muita simpatia, e está defendendo bem a opção dela, né? E, claro que acenando com desculpe a expressão, mas o desvario de vez em quando das falas do Bolsonaro, que causam constrangimento, inclusive internacional, né? Aquele primeiro ministro das Relações Exteriores que ele botou o Brasil numa situação de penúria internacional, né? Depois até consertou, trouxe um outro ministro que acomodou, mas não. E faz um pouco, eu acho que foi o Gabeira mesmo que outro dia lá na Globo News colocou que, para você entender bem essa questão que está aí colocada da radicalidade, você tem que entender bem o indivíduo Bolsonaro. Ele é uma pessoa limitada, tacanha, de valores extremamente atrasados e de valores autoritários, né? Isso é ele, a figura humana dele, né? E muito desumana, por sinal, né? Então, eu acho que isso pesa muito. Quer dizer, as pessoas também contabilizam isso, parece que é só discussão de economia, disso, daquilo. Não é o caso. Pesa muito a humanidade do candidato, né? Isso o Lula tem muito a favor dele. Tem vocação para o pobre. Eu nunca vi o Bolsonaro falar a palavra pobre, rapaz. É uma coisa instigante isso, né? Instigante. Tem que ter amor à sua sociedade que você toma conta, né? E se ela tem muito pobre, você tem que prezar isso, trabalhar para isso, diminuir isso. Não é o caso. Não é o caso. Gel, para questão de equidade, você quer complementar para a gente passar a pergunta antes? Luiz, aqui teria um novo capítulo para a gente abrir, né, para fazer análise a partir da provocação que o Luciano trouxe. Eu acho que eu, por exemplo, estou muito à vontade porque eu estou colocando um olhar distante das simpatias, um olhar distante das identidades. Eu não me identifico com o Bolsonaro, não simpatizo com ele. Vejo nele a melhor opção que está posta hoje para entregar um futuro melhor. E isso, a partir do momento em que qualquer biografia que a gente olha, a gente vai ver manchas e vai ver interrogações, vai ver lacunas que não foram respondidas. Então, você olha para frente, eu vejo, por exemplo, um Lula que está trazendo para esse momento o pior dele. Se o Lula teve algum momento bom no passado, como se sempre se reverbera dizer, no primeiro mandato dele,
Eu faço eco a isso, embora com muita ressalva ao final do mandato, lá em 2007, 2008, ou início do segundo mandato, quando teve a crise mundial. Eu acho que ele teve ali uma opção ímpar, né, de escolher entre ser um grande estadista ou ser o grande líder popular. Ele optou pela popularidade. Isso tem seus perigos também, inclusive para a boa democracia. E ali ele veio na marolinha da crise mundial, colocou o Brasil em alguns sinucas de bico. E o segundo mandato foi uma lástima, né, recheada de problemas. E agora, voltando lá atrás, quando o Luciano falou que a oposição, ou a situação, melhor dizendo, né, sempre faz uma questão de misturar o governo Dilma com o governo Lula. Ele faz isso toda hora. Quando interessa para ele, ele estica, né, a série até 2016. Quando não interessa, ele diz, pô, não, meu governo terminou aqui, né, em 2012. Então, quer dizer, ele precisa escolher se ele é o partido Lula ou se ele é o partido PT, porque para mim ele é mais Lula do que PT. Divisionismo também foi uma questão trazida aqui para o Luciano. O Bolsonaro foi o maior divisionista do Brasil. O Bolsonaro, perdão. O Bolsonaro talvez tenha continuado. Ele continuou, mas não foi... Renato Falho. Ele continuou um trabalho que foi muito bem feito, muito bem plantado pelo Lula lá atrás, já no primeiro mandato, dividindo a própria rocha dele, o próprio interno dele, ele divide a ponto de ele conseguir manter a hegemonia e impedir que o partido gerasse nova liderança, que pudesse entregar para o Brasil hoje, por exemplo, alguém que ele fosse um cabo eleitoral. Mas não, só tem Lula. Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso. Lula deixou todos os primeiros companheiros dele pela estrada. Luciano falou também aqui de falta de provas. Pô, a quantidade de depoimentos que foram dados em desfavor do Lula, eu vou trazer só um deles aqui, o do Palocci, que foi homem da cozinha do Lula durante tanto tempo. E Lula nunca veio em defesa do Palocci, nunca veio falar de uma maneira mais objetiva contra o Palocci, dizer onde é que ele errou, onde é que ele deixou de errar. E isso, estou dizendo, são aquelas explicações que ainda ficam no campo das expectativas nossas de que um dia irão surgir. Eu diria para você, Luciano, se hoje trouxesse o Palocci para fazer um testemunho, assumindo os equívocos no depoimento dele e endossando o comportamento de Lula, eu consideraria votar no Lula. Eu assumo até esse compromisso. Agora, não tem. Os amigos da cozinha dele dizem que ele praticou malfeitos, dizem que trabalhou em favor de malfeitos dele. Ora, pelo amor de Deus, e hoje você vê um camarada que passou por uma experiência de cárcere e não mudou. Eu nunca vi isso na minha vida, o camarada muda. Você tem que se transformar, tem que trazer algum aprendizado, tem que mostrar dor pela passagem. Parece que ele gostou. Entendeu? Então, ele tinha que ter a humildade de dizer, falar do sofrimento, falar do o que ele aprendeu nessa passagem, 500 e tantos dias. Você aprende alguma coisa? Ele parece ter aprendido e está trazendo aí um revanchismo, uma sede de vingança, né? Até mesmo uma raiva que ele você vê nas entrelinhas dele. Ele se contém, mas ele está... Estava falando do debate, você já viu os vídeos, os make-offs, né? A forma que ele tratava ali, a assessoria dele, a forma que ele distratou o Alckmin. Aquilo é uma tensão, me parece isso, entendeu? Nós vamos trazer para o governo um camarada, tirar do governo o Bolsonaro, que é um camarada que explicita uma coisa meio irada, né, e trazer um camarada que embute essa ira. Eu tenho medo. Eu prefiro do boquirroto, que fala, que não faz o que fala, do que aquele que, ao inverso disso, faz o que não fala. Entendeu? Essas são as minhas preocupações no momento, que não me deixam nada confortáveis.
8h46, vou passar. Eu preciso comentar a fala do Gel, né? O Luciano falou que o seu Gel. pedido está em análise, mas vamos lá, fica à vontade. Porque você teve 2 adendos às perguntas que ele não teve. Realmente o adendo dele foi um pouco mais longo. Você botou o tempo aí. Passou. Passou. Tem Vamos lá. tem 1 minuto, então. Tá. Um minuto, Um candidato. pouquinho, 1 minuto, mas eu quero dizer o seguinte: eu discordo totalmente do que Gel falou. O Lula é uma pessoa generosa, não é uma pessoa raivosa, pessoa que ficou presa. Já disse várias vezes que perdoa, ele foi condenado injustamente, né? O Palocci e outros depoentes foram aliviados de 30 anos de prisão imposta pela delação premiada, ele e várias pessoas. Os primeiros depoimentos dos vários condenados eram de pena de 30 anos de cadeia. Eles só mudaram os depoimentos depois da delação premiada. Isso aí é um fato consumado, é só ir lá ver na situação. De modo que eu queria só lembrar um episódio, só do bonzinho que fala franco. Ele chamou 70 embaixadores de países estrangeiros para falar mal das urnas brasileiras, do processo brasileiro. Só uma pessoa desmiolada faz isso. Isso foi gravíssimo, né? Muito grave. E é uma pessoa que eu considero desequilibrada, inclusive, para presidir o Brasil. Antes de passar aqui, lembrar, tanto muitos comentários aqui, e lembrar aqui o Hélio, o Lian e o Gustavo Nunes Sofiati, que é ouvinte do programa assim, quanto mais, vão devagar no andor, né? A discordância tem que ter respeito, como o Gel e Luciano estão demonstrando aqui, que vocês estão já apanhando igual eu apanhei lá por conta do debate, por conta das pesquisas, da pesquisa da MDA. Chegamos aqui, são 10:50, vou pedir, vou retomar a ordem alfabética, vou pedir a Gel para formular uma pergunta ao Luciano, vou pedir ao Luciano depois, na sequência, formular uma pergunta para a Gel e a Nogueira como moderador para ver a questão do tempo, por favor. Está aqui comigo. Pessoal, nem imagino que pergunta que eu poderia te fazer, fico até inibido com isso. Nada, faça à vontade. Não vou fazer nada que possa trazer dificuldade na resposta, não. Eu só queria que, realmente, a fim de ilustração, até para os nossos ouvintes, que você pontuasse 2 momentos. Né? Um momento do Lula governante e um momento do Lula candidato atual. O que você pontuaria como equívoco dele nesses 2 momentos, ou o que você faria melhor o que ele deixou de fazer? Olha, se você para responder objetivamente a pergunta, se pegar os 8 anos do governo Lula, certamente eu vou encontrar coisas que poderiam ser feitas de forma melhor. Mas pegar lá um ponto de uma situação e exibir como coisa que podia ter sido feito melhor, não é o caso. Eu tenho que olhar para o governo dele como um governo muito bem sucedido. Não é? Um governo muito bem sucedido. Agora, no tocante à campanha, eu diria que eu acho que o Lula acabou sendo obrigado a ir para um nível de debate que o Bolsonaro traz. O Bolsonaro é uma pessoa agressiva, né? Foi muito contundente nas provocações, e o Lula acabou escorregando em algum desses momentos e também respondendo de forma agressiva. Eu achei isso ruim, mas acho que foi uma provocação feita pelo Bolsonaro de forma muito dura com o Lula. De modo que eu acho que não tem muita coisa a modificar, não, né? O temperamento mesmo do Bolsonaro, ele é uma pessoa agressiva mesmo, contundente, com Lula, com as mulheres, com jornalista, enfim, é do temperamento dele. Mas isso pesa para quem preside um país, né? Agora a pergunta de Luciano Agel. Eu vou fazer também uma perguntinha para você que é da área da economia. Ele diz, que conselho você daria aos economistas Armínio Fraga, Pércio Arida, para que eles passassem a votar no Bolsonaro?
Eu entendi o que você quis perguntar, mas me recuso a ser um conselheiro, né, dessa gente. Luciano, ainda há o que ser entendido dentro do governo Bolsonaro, assim eu vejo, né, que só será explicado um pouco mais adiante. Nós tivemos personagens na nossa história muito recente, aqui no Brasil, e aqui, eu vou citar 12 aqui na nossa região, que foram talvez igualmente polêmicas e que o tempo os absolveu, pelo menos em parte, ou pelo menos, se não absolveu, nos permitiu enxergar proveito. Eu estou falando do Fernando Collor, que foi amaldiçoado e tudo, e eu não me excluo desse grupo, mas que depois, ao passar do tempo, os benefícios que ele trouxe para a economia, com as medidas que ele tomou logo nos primeiros anos, né, eu vou citar aqui só a indústria automobilística como carro-chefe dessa transformação, que saímos das carroças para até hoje é reconhecida, embora a figura dele realmente não ficou apagada. Um outro que também, não digo que seja unanimidade, mas uma boa parte dos interlocutores que a gente tem conversado, tem muitas restrições, é o Eike Batista. O Eike Batista, eu não tenho nenhuma... Conheci o Eike Batista pessoalmente várias vezes, né, de muito tempo, nunca nutrimos simpatia um pelo outro, então eu não tenho nenhuma questão pessoal aqui. Então, mas eu acho, sinceramente, que esse homem merecia uma estátua aqui para Campos. Pelo acordo. Né? Com todas as restrições comportamentais, de morais e etc. O que ele fez aqui para Campos, ele merecia ter busto em praça pública. Eu acho que Bolsonaro vai precisar desse tempo para que as pessoas vejam. Não, sinceramente, Luciano, eu não estou sendo aqui partidário, não, eu estou te falando com pureza d'alma. Né? Tem muita coisa que ele trouxe para a discussão da agenda do dia que tem muito a ver, né, com a população, tem muito a ver com o perfil do brasileiro. Talvez ele seja excessivamente caricato, concordo com você, mas ele tem muito dele que combate, por exemplo, essa chatice de politicamente correto ao extremo, né? Aquilo que nos poda a criatividade, nos poda o humor, nos poda tudo, e ele confronta com isso de uma maneira tosca, sim, mas confronta. Era preciso colocar isso na mesa. Muita coisa que Bolsonaro está colocando na mesa para a gente discutir não seria trazido à tona se não tivéssemos essa experiência. Então, eu prefiro esperar um pouco, deixar um tempo decantar. Não quero trazer aqui a máxima do Collor, né, que o tempo é o senhor da razão, mas é. Então vamos ver lá na frente lá o que vai ser dito do governo Bolsonaro depois que as paixões tiverem sido curadas. Então continuamos nesse perfil. Aqui ninguém convenceu ninguém de virar. Nem Luciano pro lado de lá, nem Gel pro lado de cá. E eu que eu vim animado para isso, Você viu? Você tinha uma esperança nessa possibilidade. Não deixe de tentar. Não deixe de tentar. Mas, sobretudo, aqui, alguns comentários aqui sobre a qualidade do debate, a qualidade do programa. Olha, o Ricardo Antônio Machado, óbvio, acho que eu vou usar suas palavras, Ricardo, e talvez a Luiz também, olha, mais prazeroso e construtivo acompanhar esse debate entre Luciano e Geraldo do que o realizado entre os candidatos. Eu também me sinto na mesma condição do Ricardo, Luiz. É muito prazeroso ouvi-los aqui, não só prazeroso, mas sobretudo eu acho necessário. E olha, nós passamos aqui, gente, 1h50 conversando sobre política no momento mais polarizado que a gente já viu nesse país, levando em conta a redemocratização. Então, parabéns aos senhores
Quem dera se desse programa aqui a gente pudesse fazer aí uma espécie de modelo, de exemplo, para que os eleitores também discutam, debatam, troquem ideia, mas quando a coisa ficar mais acirrada, polarizada, que partam para o entendimento e a aceitação, que é realmente o caminho mais certo. Começo pelo GEL, eu abri o programa com o professor Luciano, então eu quero te agradecer muito, Geraldo, pela presença aqui mais uma vez e espero em breve tê-lo aqui sempre conosco. Cláudio, estaremos sempre à disposição e com um prazer imenso, né, estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Eu só queria fazer um adendozinho na minha biografia, porque que me é muito cara, né, e que, estando ao lado de um ex-diretor da Escola Técnica Federal, faço questão de assim chamar, porque lá estudei, né, por todo o ginásio, né, fui a última turma do ginásio, não sei se você lembra disso. Lembro. E fiquei 5 anos na escola, fiz os 4 anos de ginásio, mais o primeiro ano técnico. E ao lado do professor e diretor que escola, eu faço questão de acrescentar isso ao meu currículo, que me dá muita honra. Eu quero agradecer a vocês, Cláudio, Aloysio, particularmente ao GEL, que tem sido sempre um debatedor muito afável, muito, às vezes até carinhoso mesmo, né, comigo. Mas eu vou aproveitar também as minhas despedidas para fazer um apelo ao prefeito de Campos, ao prefeito da área popular, um prefeito que vem de uma história popular, que ele reveja a sua isenção e possa trazer para a população que mais precisa da sua ação de prefeito, essa ação política mesmo. Então, é um apelo ao Vladimir para que ele venha caminhar ao lado do Lula nessa eleição. E agradecer também a paciência das pessoas desse excelente programa que propiciou a gente ter um debate à altura. E a você, Gel, porque foi muito bom debater com você, foi uma coisa simpática. Eu acho que um ouvinte colocou que seria muito bom que esse debate se desse em outras instâncias. Então, com isso, eu estou elogiando o programa por ter permitido a gente ter vindo aqui. Muito obrigado, professor Luciano. Sempre enriquecedora a participação do senhor quanto a do GEL, enfim. Aloysio, também te agradecer por hoje e tem aí várias postagens, tem uma aqui agora grandona e não dá nem tempo da gente registrar, infelizmente, mas fica aqui o agradecimento a todos e a devida moderação também aí lá no momento exato. Para não achar que a internet é terra de ninguém, aqui na nossa página tem comando sim. Muito obrigado, Aloysio. Tem vários comentários aqui que estavam no final, né? A gente deve ter apanhado um pouquinho, né, Gil? Só ressalvar que vocês foram criticados um lado pelo outro, mas ofensa não, né? Como diretor, claro. A ofensa foi... Não, mas era de se esperar que tivesse crítica mesmo, né? Essa Senão polarização que está aí na sociedade. Se ninguém criticasse a gente, nós tínhamos que ir embora, que não serviam para nada. Tem aqui só os comentários. Nogueira leu do Ricardo, que queria terminar o programa com ele. Concordo. Esse debate, fiz todos os debates. Esse debate foi muito mais produtivo do que os debates presidenciais. Né? O Jame Geraldo Semar. Bom dia, parabéns pelo programa. A calma e cordialidade dos debatedores em um mundo dominado atualmente pelo extremismo, um sopro de alívio. E aí ele se estende aqui, não dá para ler tudo, porque o comentário é bem grande, né? Maurício Batista, que é nosso sócio proprietário do programa Carteirinha 001. Exemplo de debate, Luciano e Geraldo. Também tenho um carinho por Luciano desde os anos que passei na ETFC, Escola Técnica Federal de Campos. Eu lembro bem disso, porque eu estava no liceu e as rixas que tinha. Mas, enfim, agradecer os dois mais pelo debate. Faço minhas palavras desses comentaristas. Eu sei que é utópico, né? É quimera. Mas a gente não pode perder quimera, acho, nem jornalismo, nem política, né? Que isso contagiasse
esse clima de polarização acéfala que tem se dado no debate político brasileiro, que não contribui certamente para nenhum dos dois lados. Obrigado aos dois. Maravilha. Perfeito. Bom, 9h02. Então, nós conversamos aqui com o Luciano D'Angelo, articulador político, e com o Geraldo Raim Coutinho, industrial, e com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Amanhã a gente volta às 7 da manhã. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana aí. Hoje é terça-feira, ontem foi feriado do comerciário, merecido. Nosso abraço a todos os comerciários aí mais uma vez, e a gente segue aqui com nossa programação normal, agora com música e informação, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.